Salve galera, a aula de número 22 na Química B é a aula que vai encerrar a nossa discussão sobre radioatividade, tá? É a aula que a gente vai falar de fissão e de fusão nuclear. Então vamos começar então pelo processo de fissão. O que seria a tal da fissão nuclear, esse primeiro tipo de transmutação da aula de número 22? Então a fissão é uma quebra, é a divisão de um núcleo atômico pesado e instável através do seu bombardeamento com nêutrons, obtendo dessa forma o quê? Dois núcleos menores, nêutrons livres e a liberação de uma quantidade absurda de energia, liberação de uma grande quantidade de energia. O processo que eu vou trazer para você aqui, ó, então olha só, é um núcleo pesado e instável, no caso está aqui o urânio 235, tá? Um nêutron colide com esse urânio e formam-se dois núcleos menores. Além desses dois núcleos menores, nós temos, lembra a liberação nesse caso de 3 nêutrons livres e uma quantidade muito grande de energia. Então, alguns detalhes a gente já pode começar a debater dessa fissão nuclear. Primeiro, você perceber que a quantidade de energia liberada é 4,6 vezes 10 na 9 quilocalorias, ou seja, nós estamos falando de uma ordem na casa de bilhões de quilocalorias. Tá? Mais de 4 bilhões e meio de quilocalorias. Só para você ter uma ideia como esse valor é extremamente, absurdamente alto, se a gente fazer uma comparação com um mol de carvão, por exemplo, tá? Vou queimar um mol de carvão, nós vamos ter, arredondando para cima, tá? Estou arredondando para cima, por volta de 2.000 quilocalorias. Tá? 2.000, aqui eu estou falando de mais de 4 bilhões e meio de quilocalorias. Então, a partir desse dado, a gente já percebe que é uma reação, é um processo extremamente energético. Quando eu falo reação, toma cuidado, ela é uma reação nuclear, isso não é uma reação química, né? Porque nós temos a transmutação, nós temos a transformação de um elemento em elementos diferentes. Beleza? Então, primeira observação, quantidade de energia extremamente alta. Segunda observação importante, olha os nêutrons livres aqui, ó. Esses nêutrons livres têm um importante papel. É os nêutrons livres quem vão gerar a reação em cadeia, o processo contínuo. Porque liberou 3 nêutrons livres, cada um desses nêutrons pode colidir com o quê? Outros 3 núcleos de urânio, cada um desses núcleos de urânio vão gerar mais 3 nêutrons, então nós vamos ter o quê? 9 nêutrons, depois 27, depois 81, 243 nêutrons livres, então nós temos um processo de crescimento em PG, tá? Então isso também justifica essa quantidade de energia extremamente alta, esse processo chamado de reação em cadeia que acontece a partir dos nêutrons livres. Tá? E uma terceira observação é que as massas, o somatório das massas e dos números atômicos precisa continuar o mesmo. Então olha só, aqui eu tenho 235 com 1, 236. Aqui eu tenho 142, 91 e aqui 3 vezes 1, 3, né? Então 142 com 91 com 3, fecha os 236. Aqui o número atômico 92 com 0, 92. Aqui 56 com 36 e aqui 0. 56 com 36, 92. Então aqueles cuidados que a gente tem desde a nossa primeira aula de radioatividade, a aula de número 19, né, a gente vai continuar tendo essa ideia de conservar, né, esse somatório das massas e o somatório dos números atômicos. Beleza? Então, quantidade absurda de energia liberada, nêutrons livres gerando reação em cadeia, precisa conservar o somatório das massas e dos números atômicos. E quarta e última observação muito importante. O processo de fissão nuclear, que eu estou representando aqui gerando bário e criptônio, ele não é uma reação única, tá? Eu posso ter diferentes processos que identificam a minha fissão, que identifica o meu processo de fissão nuclear. Por exemplo, eu vou colocar para você aqui, ó, no quadro uma fissão entre o xenônio 134 e o estrôncio 100. Vem comigo aqui então agora, ó. Xenônio 134 com o estrôncio 100. Que é 54,
aqui é 38. Então, esses elementos aqui, ó, que foram gerados no meu processo de fissão. E não necessariamente o bário e o criptônio. Claro, como é que eu cheguei nessa temática? A partir da quebra do urânio. E outro detalhe importante aqui, ó, é que são liberados, nesse caso, 2 nêutrons livres. Se você ver a animaçãozinha aqui, ó, um nêutron aqui, outro aqui. São 2 nêutrons, então não precisa ser necessariamente 3 nêutrons livres. Então, nesse processo, eu até poderia reescrever essa reação, ó, vou escrever ela como um todo, só coloquei os produtos aqui, ó. Não, vou colocar ela como um todo para você, ó. Urânio 235 mais o nêutron formou o xenônio 134 mais o estrôncio 100 e ainda ficou o quê? Com 2 nêutrons livres. Então, não existe uma única reação para mostrar a fissão nuclear. O que é extremamente importante lembrar? Que quando falamos de fissão nuclear, estamos falando de quebra de núcleos. Cara, essa informação, ela é bem importante, tá? Quebra de núcleos. Outro detalhe importante, quais são elementos bons de fissão? Urânio 235, da bomba de Hiroshima, e plutônio 239, que é da bomba de Nagasaki, tá? Urânio 235 e plutônio 239 são os elementos que encabeçam esse tipo de processo. Tá, Robinho? E onde podemos ter a fissão nuclear? Onde é que ocorre, Robinho, essa fissão nuclear? Bom, esse tipo de processo ele acontece nas usinas nucleares, então a gente usa para conversão de energia nuclear em energia elétrica, usinas nucleares, só que esse mesmo processo acontece também aonde? Em bombas atômicas. E é isso que eu gostaria de debater com você, tá? Qual a diferença do que ocorre numa usina nuclear e numa bomba atômica? Porque o processo eu acabei de falar para você que é o mesmo. O processo é uma fissão nuclear. Tudo bem? O processo é uma fissão nuclear. Agora, como é que eu faço para diferenciar um processo do outro? Tem 2 características bem importantes. Eu acho que na primeira característica eu já vou te convencer. Mas é legal a gente debater as 2, até porque a segunda é a mais interessante. Bom, primeira informação para diferenciar o processo de uma usina para o processo de uma bomba atômica. Numa usina nuclear, nós usamos de 3 a 5% de urânio 235, que é urânio bom de fissão. Tá? Enquanto que numa bomba atômica, a gente vai usar uma quantidade superior a quanto? 90%. Tá? Alguns autores colocam acima de 70%, já considerado como bomba atômica, mas a maior parte ela tem quantidades que são superiores a 90%. Tá? Então, eu acho que aqui eu já te convenci, né? A quantidade de material físsil é muito maior aqui. Muito maior na bomba atômica. E a segunda característica, essa eu acho até mais interessante, a segunda característica que diferencia é que em usinas nucleares nós usamos moderadores. Tá? O que são moderadores? Moderadores são controladores da fissão. Tá? Moderadores são controladores da fissão. Ao passo que em uma bomba atômica você não está nem aí. Numa bomba atômica, tu deixa que o sistema entre em colapso. Tu quer mais é que o sistema se exploda, literalmente. Tá? E aqui não, aqui você controla a fissão. Tá, Robinho, mas como controlamos essa fissão? Bom, as maneiras mais comuns é a partir da chamada água pesada, que é a água com deutério, água deuterada com o isótopo deutério do hidrogênio, a água pesada e também os eletrodos de grafite. Tá? São moderadores. Vamos dar uma olhada de novo no processo de fissão?
Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só o que acontece. Nós temos a emissão do nêutron, lembra? Esse nêutron vem acelerado. O que esse meio com água pesada faz? Ó, a água deuterada que a gente citou. Ela diminui a velocidade desse nêutron. Então, uma das formas de a gente controlar a fissão nuclear é passando esse nêutron por um meio com água pesada, onde diminui a velocidade do nêutron e esse nêutron vai acabar colidindo aqui com o núcleo de urânio. Então, essa é uma das formas de a gente controlar a fissão, diminuindo a velocidade desse nêutron, controlando a sua velocidade. Uma outra forma ainda é que, olha só, formou aqui o bário, o criptônio e liberou uma grande quantidade de energia. O que a gente não pode esquecer? Que esses processos liberam nêutrons livres, lembram? Esses nêutrons que fazem o processo da reação chamada de reação em cadeia. Só que o que acontece? Os eletrodos de grafite são capturadores de nêutrons. Lembra daquele joguinho, né, bem antigo do Pac-Man, do Come Come? Tá? Os eletrodos de grafite fazem isso. Eles são capturadores de nêutrons. Né? Quando essa reação ela começa a atingir valores alarmantes, os eletrodos de grafite são acionados para capturarem esses nêutrons em excesso e assim impedir que o processo de reação em cadeia continue. Bacana? Então essa é a dinâmica do processo que acontece na usina nuclear, diferente do que acontece na bomba atômica. Bacana para você? Bem legal isso aqui? Muito bom, muito bom. O que eu trago para você agora, que vai ser o nosso momentinho de atenção de hoje, tá? O nosso momento de atenção, ele vai discutir o chamado enriquecimento de urânio. Tá aqui, ó. Enriquecimento de urânio. O que seria isso, turma? O que é enriquecer o urânio? Nós temos, basicamente na natureza, dois tipos de urânio. Tá? Nós temos o urânio 235 e nós temos urânio 238, tá? Urânio 235 e urânio 238. Só colocar ele aqui pra gente. Urânio 235, urânio 238. E o que acontece? 99,3% é de urânio 238, tá? Que é um urânio difícil de fissionar, tá? Eu vou colocar escrito não físsil. Na verdade, por ele ser um núcleo pesado e instável, ele vai ser fissionável. Só que a dificuldade é muito grande, então eu tenho que acelerar demais esse nêutron. O nêutron tem que estar com uma velocidade absurda, e isso daí fica mais difícil de controlar, tá? Então por isso que eu vou colocar o termo não físsil. Até dá para fissionar, mas eu preciso de nêutrons altamente acelerados, tá? Já o urânio 235, eu tenho 0,7%. Uma quantidade muito pequena na natureza. E esse que é o urânio bom de fissão. Tá? Esse que é o urânio físsil. Tá? Então, o que é enriquecer urânio? É você aumentar a porcentagem para que a gente consiga chegar pelo menos ao quê? Ao 3%. Lembra que a gente está querendo aqui, ó. Pelo menos chegar no meu 3%. Tá? Em Angra dos Reis, só a título de curiosidade, é na casa de 3,2% de urânio enriquecido. Então, como é que acontece esse processo? E, obviamente, a gente vai debater isso de uma maneira, de um entendimento mais simples, né? Existe uma série de reações que vão estar acontecendo, tá? Então, o que a gente vai debater é os passos e um debate sem entrar nas reações químicas que estão ali acontecendo e, obviamente, o vestibular não vai
te cobrar isso, ele quer que você tenha um entendimento do que é o processo de enriquecimento. Então, galera, obviamente que esse urânio utilizado, o urânio não é um gás nobre, ele não está isolado, ele não está sozinho na natureza. A gente vai encontrar esse urânio na forma de dióxido de urânio, tá? É na forma de um óxido que a gente encontra ele. E o que é interessante citar em relação a esse composto é que esse urânio que está aqui, você vai ter tanto urânio 238 quanto urânio 235. Isso é importante colocar. Né? Aqui, ó, você tem 99,3 e você tem 0,7 aqui. Tá? Mas vão estar os dois ali? Sim! É a mesma coisa quando você pega um copo com água. Você acha que todas as moléculas de água, você, futuro calor, acha que todas as moléculas de água, o hidrogênio tem massa 1 e o oxigênio tem massa 16? Né, que dá as 18 gramas por mol com massa molar da água? Claro que não. Eu posso ter um oxigênio 17 também, eu posso ter um oxigênio 18, eu posso ter um hidrogênio de massa 2, eu posso ter um hidrogênio de massa 3, que é o trítio. Tá? Só que, obviamente, que a maioria esmagadora das moléculas que vão estar presentes no copo com água tem esse tipo de conformação, porque esses são os isótopos mais abundantes, beleza? Então, eu vou ter nessas amostras de dióxido de urânio, eu vou ter uma parte delas com urânio 235, só que não adianta porque a porcentagem é muito pequena, eu preciso aumentar isso. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar esses isótopos. Eu tenho que tornar essa estrutura mais rica em urânio 235. É errado, como apareceu no item da prova do Enem, que pegou muita gente, quando você fala que o enriquecimento é você converter o urânio 238 em 235. Não, você não consegue fazer isso. Tu não consegue converter um isótopo em outro. Tá? Não rola. O que eu vou fazer é um processo de separação. Só que para isso, essa amostra estando no estado sólido, fica mais complicado. Então, o que a gente faz com essa amostra? A primeira coisa que a gente vai fazer é tratar essa estrutura, fazer uma série de reações com esse material. Por exemplo, com HF, para que a gente consiga transformar esse dióxido de urânio em um sal de urânio, que a gente chama de yellow cake, que é esse salzinho que está amarelo aqui, ó, extremamente radioativo. Nem olhe muito, eu não vou nem encostar, nem olhe muito agora para esse cara aqui. Ah, isso aqui é um sal extremamente radioativo, o tal do yellow cake. E aí o que acontece? Primeiro você transforma ele nesse pó e depois a gente vai transformar em um gás, porque gases vão ser mais fáceis de serem separados, tá? Já eu te conto por quê, tá? Esse yellow cake, então, ele vai ser convertido em uma amostra gasosa, que é o hexafluoreto de urânio. Isso é um gás. É sempre importante frisar que nós temos o 238. É sempre importante frisar isso aqui. E o 235. Aqui 99,3%, aqui 0,7%. Tá? Sempre importante frisar isso aí. O hexafluoreto de urânio gasoso. Por que a gente vai fazer isso na forma gasosa? Porque, senhores e senhoritas, o que a gente vai utilizar aqui agora no processo é o que nós chamamos de ultracentrífugas. Por que isso? Vamos colocar então aqui, ó. Ultracentrífugas. Qual que é a sacada aqui, ó? Você vai colocar essa amostra gasosa e você vai centrifugar, ou melhor, vai ultracentrifugar. Qual que é a tendência quando a gente faz a centrifugação? Que os materiais de maior massa, eles tendem, né, os materiais mais pesados, eles tendem aonde? A ir para as paredes da ultracentrífuga. Então, o que você faz? Você rotaciona esse material, tá? Rotaciona esse hexafluoreto de urânio, e o que acontece? A tendência
é que a parte que seja rica em 238 vá para as paredes. Então o que a gente faz? A gente coleta sempre o gás do centro, porque o gás do centro vai ter uma porcentagem o quê? Maior de urânio 235. Aí você coloca numa outra ultracentrífuga e você repete isso várias vezes. É o que é chamado nas usinas de enriquecimento de efeito cascata, tá? Porque você vai coletar essa amostra e você vai o quê? Repetir várias e várias vezes, sempre coletando o material do centro. Você percebe que, obviamente, isso deixa uma grande quantidade de resíduo, né? Uma grande quantidade de resíduo radioativo é gerado, tá? Mas sempre coletando a amostra do centro. O que vai acontecer? Depois desse efeito cascata, você vai ter o hexafluoreto de urânio ainda, só que o que vai acontecer agora? A porcentagem do urânio 235 vai aumentar. Vou ter aqui a 3%, obviamente aqui vai estar 97% então. Tá? E aí você percebe o porquê que fazer bomba atômica você precisa de uma tecnologia muito top, né? Porque isso aqui, ó, para enriquecer a 3% já não é um processo barato. Tu já imaginou para chegar a 90%? Olha só o valor que eu preciso chegar. É um valor muito alto. Tá? Então, esse processo de enriquecimento é isso, é você aumentar a proporção de urânio 235. Tá? Só que claro que eu não posso preparar esse material no estado gasoso. Né? Eu preciso novamente preparar ele no estado sólido, essas buchinhas aqui. Ó. Então eu vou fazer o que a gente chama de reconversão. Tá? Nós vamos fazer a reconversão. Isso aqui vai voltar a ser dióxido de urânio. Claro, sempre com a observação. 238, 235. E essa amostra vai ter quanto? 3%. Tá aqui a minha amostra de urânio enriquecido. Entendeu qual que é essa relação? O que é enriquecer urânio? É aumentar a porcentagem para poder usar nas usinas nucleares. Tá? Feito isso, tá pronta essas buchinhas para ser colocado nessas barras de zircalói, que é uma liga metálica, onde você vai colocar as buchinhas de urânio, esse material, né, esse aqui é o reator, esse que está pronto para ser colocado. E você fazer a fissão nuclear. Então, a ideia, né, da temática do reator é a gente colocar essas buchinhas de dióxido de urânio dentro dessas barras de zircalói. Bacana, beleza? Fazemos enriquecimento de urânio no Brasil? Sim, fazemos enriquecimento. As usinas são em Angra dos Reis, o enriquecimento é feito em Resende, que é um município também no Rio de Janeiro, né? E depois é feito um aparato cinematográfico para transportar esse urânio enriquecido até o município de Angra dos Reis. Bacana, beleza? Eu quero falar um pouquinho mais da usina nuclear ainda. Eu trouxe um fluxograma resumido, obviamente, de uma usina nuclear. Né? O grande objetivo é que eu consiga acionar um gerador, né? Eu consiga gerar energia elétrica. Então eu vou começar de trás para frente para você aqui. Ó. Então eu preciso acionar um gerador para fazer a conversão em energia elétrica. Para acionar o gerador eu preciso movimentar uma turbina. Como é que eu vou movimentar essa turbina? Com água sob alta pressão. Tá? Como é que eu vou vaporizar essa água? É aí que entra a fissão nuclear. Tá? Você vai pegar a água de um rio, vai lá pegar a água de um lago, e o que você vai fazer? Você vai aquecer essa água. Tá? Da onde vem esse calor? Obviamente, da fissão nuclear do urânio. Ao aquecer essa água, esse vapor de alta pressão é o que vai movimentar a turbina. O princípio de geração de eletricidade é muito parecido com as usinas termoelétricas. Só que, obviamente, numa termoelétrica, tu não vai fazer fissão do urânio. Tu vai queimar carvão. Tá? E, óbvio, como potencial energético, se você pegar e voltar lá no início da aula, bem no iniciozinho da aula, eu coloquei um dado para você que a fissão do urânio libera na casa de 4 bilhões, mais de 4 bilhões de quilocalorias, enquanto que o carvão é na casa de 2.000 quilocalorias. Então é óbvio que eu preciso queimar muito mais carvão
muito mais carvão para conseguir gerar a mesma quantidade que gramas de urânio vão fornecer. Tá? E obviamente que ao queimar carvão, você contribui pra caramba para a questão do aquecimento global, do efeito estufa. O legal da usina nuclear, sob o ponto de vista de poluição atmosférica, é que você não gera esses gases. O gás estufa que você acaba gerando aqui é vapor de água. Tá? Mas não tem geração de óxidos de carbono, né? Por exemplo, dióxido de carbono ou óxidos de enxofre, não tem. Tá? O grande problema das usinas nucleares, sobre o olhar ambiental, são dois. Um bem clichê de prova, que é o lixo nuclear, né? Essa grande quantidade de lixo atômico que é gerada. E a segunda é que vem começando a aparecer, vem aparecendo recentemente em provas, que é a questão da poluição térmica. O que é poluição térmica? Quando você vai devolver essa água para o rio, quando você vai devolver essa água, uma parte, obviamente, eu posso reaproveitar, tá? E uma parte é devolvida para os rios e lagos. Só que é devolvido de que forma? Com uma temperatura muito alta. E quando você devolve com uma temperatura mais alta, um detalhe que é importante, contextualizando lá com o início das aulas da química D, na fisicoquímica. Quando eu tenho gases dissolvidos em água, nós temos uma dissolução chamada de exotérmica. O que significa isso? Gases dissolvidos em água gostam de baixa temperatura. Tá? E quando você devolve com uma alta temperatura, isso complica pra caramba. Fica muito ruim, você tem pouco oxigênio dissolvido na água. Então isso interfere diretamente na vida aquática. Tá? É por isso que pescadores gostam de sair para pescar o quê? Bem cedinho. Por que bem cedinho? Porque a água está o quê? Mais fria. Beleza? A água está com menor temperatura. Tem mais oxigênio dissolvido, automaticamente tem mais peixes. Legal? Beleza, essa relaçãozinha das usinas nucleares aqui, ó, muito, muito, muito bom. Eu trouxe para você, então, a fissão nuclear, que é uma quebra de núcleos, e eu vou trazer para você agora a fusão nuclear. Vamos discutir a fusão nuclear. A fusão nuclear seria uma junção de núcleos. É uma junção de núcleos. Você pega, por exemplo, deutério mais trítio, formando hélio e um nêutron. Vamos mostrar ela aqui, ó. Trítio com deutério, você vai fazer o que? A fusão desses núcleos com hélio e um nêutron liberado. Isso aqui, turma, libera muita energia, tá? Libera muito mais energia que a fissão. Isso aqui aparece muitas vezes em prova com o nome de bomba H. Bomba de hidrogênio. Tá? A quantidade de energia é absurdamente alta, só para você ter uma ideia. Aonde que a gente tem a fusão nuclear ocorrendo naturalmente? No Sol, cara. No Sol a gente tem a fusão nuclear acontecendo. Tá? Uma quantidade de energia absurdamente alta. Tanto que para você acionar uma bomba de fusão, nós precisamos o quê? De várias bombas de fissão. Tá? Para acionar uma bomba de fusão, nós precisamos de várias bombas de fissão, que foi os testes nucleares feitos lá nos anos 50 pelos Estados Unidos, né, no atol de Bikini, nas Ilhas Marshall, onde toda a água do arquipélago foi o quê? Foi vaporizada. Claro que hoje existem estudos para que a gente consiga chegar nessas temperaturas tão altas a partir de elétron-ímãs, tá? A história da fusão nuclear. O que você tem que tomar cuidado é para não confundir isso quando aparece em prova. Dá uma olhada nessa questãozinha da UEPG 2019/2. Sobre a radioatividade, assinale o que for correto. Olha o que ele traz aqui, ó. A equação nuclear abaixo representa a fusão nuclear do urânio. Isso é uma fusão? Isso é uma fissão, é uma quebra. Ó. E lembra como não tem uma reação padrão? Ó? Essa formou rubídio e formou césio. Tá? Mas isso é uma fissão e não uma fusão. E olha 16. A fissão nuclear de deutério com trítio forma hélio e um nêutron. Ele inverteu. Isso não é uma fissão, isso é uma fusão. Quando você quebra um núcleo, é uma fissão. Quando você junta núcleos,
Isso é uma fusão. Legal? E tem essa questãozinha da UFSC, um pouquinho mais antiga, mas que é muito boa. Ela é uma questão que ela traz para nós as informações do reator PWR, o reator de água pressurizada, e tem uma informação muito importante que a gente vai usar depois. Ele fala aqui que o urânio enriquecido é cerca de 3,2% e urânio 235. Tá? Olha só como a UFSC lá atrás, já, ó, lá em 2010, ó, a UFSC já usava informações do texto para a gente ter que usar depois nos itens. Tá? Então guarda essa informaçãozinha, tá? Que ele é enriquecido a cerca de 3,2%. Tá? Outra informação importante, um reator de água pressurizada. Dados adicionais, o tempo de meia-vida do urânio 238 é cerca de 5 bilhões de anos. Com base nas informações, assinale o que é correto. Primeiro, tanto na usina termonuclear quanto nas usinas termoelétricas, a geração de eletricidade baseia-se em turbinas movidas por passagem de vapor obtido por aquecimento de água. Perfeito! O princípio de funcionamento é o mesmo. Lembra que é o quê? Aquecer água para movimentar uma turbina e acionar um gerador. 02. Um reator nuclear do tipo do que foi construído em Angra 1 é conhecido como reator a água pressurizada, porque contém água sob alta pressão. Sim, lembra do PWR? Reator de água pressurizada. Dialoguei diretamente com o texto. Item 04. O urânio 235 apresenta 92 prótons e 143 nêutrons, sendo, portanto, isóbaro do urânio 238. Que o cara viajou feio. Ele viajou demais. Urânio 235 e urânio 238 não é isóbaro, é isótopo. O decaimento alfa de um átomo hipotético A pode ser assim representado. Ó. Então tem um elemento A com o número de massa e o número atômico, emitiu radiação alfa e formou um novo elemento Y. A massa diminuiu 4 unidades, o número atômico diminuiu 2 unidades. Perfeito item. 16. Tomada uma amostra de 1 grama de urânio 238, restarão 0,125 gramas dessa amostra ao final de 10 bilhões de anos. Lembra? Ó, 1 grama vem para 0,5 gramas, né? A meia-vida. 0,25 gramas, 0,125 gramas. Passaram 3 meias-vidas. E o tempo de meia-vida no texto era 5 bi. Então, na verdade, eu tenho quanto? 15 bilhões de anos. Legal? Então, um item falso. E o 32, o último item. O urânio encontrado na natureza é composto aproximadamente de 99,3 de urânio 238 e apenas 0,7 de urânio 235. Para a obtenção do urânio enriquecido para utilização em uma usina nuclear, é necessário aumentar sua pureza cerca de 9 vezes. Bom, esse item é falso e muita gente daí nem dá muita bola para ele, como era falso, às vezes o cara não sabia fazer, não vou assinalar, e aí beleza, você ganhou. Mas como é que eu sei que esse item é falso? Essa é a grande sacada, porque poderia vir um item novamente parecido com esse item ser verdadeiro. Como é que eu sei quantas vezes é aumentada a pureza? 0,7 é a porcentagem do urânio 235. E no texto, você não precisava saber de cor e salteado, no texto dizia que o urânio enriquecido em Angra dos Reis era 3,2%, lembra? Que eu comentei, ó, o diálogo que a UFSC faz do enunciado com o item. Ele dizia que era 3,2%. Só que se nós aumentarmos a pureza cerca de 9 vezes, isso vai para quanto? 6,3%. E aí extrapolou aquela quantidade de urânio 235 que a gente queria. Aí já não passa a ser tão seguro, porque lembra, de 3 a 5%, tá? Então eu quero 3,2, cara, que é praticamente a metade disso aqui, tá? Então eu teria que aumentar a pureza cerca de 4,5 vezes. Beleza? Bacana essa discussãozinha, legal? Pratica legal aula 22. Grande abraço para você, sucesso nos estudos, até a próxima. Tchau, tchau.